Muito bom dia, o meu nome é Luís Duarte. Bem-vindos àquele que será o último webinar deste ano da Academia Cecil, um webinar sobre o sistema KPI, que acabamos por indicar como mais do que um simples sistema ETICS, e vamos perceber ao longo desta apresentação o porquê. Vamos passar aqui muito rapidamente pela nossa agenda, pela agenda do dia de hoje, desta apresentação, em que iremos ter, então, uma muito breve introdução, passar pelas características do sistema KPI, um ponto essencial e muito importante que é a segurança contra incêndios, o isolamento acústico, que é algo que este sistema acaba por dotar um sistema ETICS também de forma significativa. E na nossa já habitual rúbrica à conversa com, teremos aqui connosco a irmã Assunção da Knauf Insulation. No final, o espaço habitual de perguntas e respostas. Por favor, utilizem o nosso espaço de perguntas e respostas do chat. No final, escolheremos algumas, mediante o tempo que teremos disponível, escolheremos algumas perguntas e aquelas que não for possível responder em direto, com certeza terão as respostas por escrito, por e-mail ou até mesmo durante o chat, durante a apresentação, para que todas as perguntas fiquem respondidas. Bom, começando então por uma breve introdução, porque é que isolamos os edifícios nos dias de hoje? Desde logo e mais importante, o conforto térmico é aquilo que nos leva a isolar termicamente os edifícios, é talvez o ponto mais importante. Naturalmente, com esse conforto térmico, com esse isolamento, temos uma poupança energética no gasto da climatização dos espaços. De seguida, a renovação estética das fachadas, já que conseguimos uma fachada com um reboco antigo, fissurado, tinta já a precisar, por exemplo, de uma pintura, pode e deve-se usar um sistema ETICS para fazer uma renovação dessa fachada. Depois, naturalmente, ao colocarmos uma camada de proteção, uma camada de isolamento sobre a estrutura resistente, também estamos, naturalmente, a aumentar a durabilidade dos edifícios. Fazendo aqui um pequeno foco inicial à questão do isolamento térmico, o nosso regulamento atual contabiliza, entre ganhos e perdas, a ventilação, envidraçados, pavimentos, coberturas e paredes. Fazendo aqui um leve comparativo entre as diversas perdas que temos num edifício existente e num edifício novo, percebemos que de todos os fatores que vamos tendo nas perdas, fatores que vão oscilando percentualmente em perda, as fachadas rondam sempre os 30%. Como tal, teremos sempre um valor cerca de 1/3 das perdas de um edifício pelas fachadas. Daí ser tão importante também termos um correto isolamento térmico das fachadas, das paredes. Ora, na Cecil-Tec nós temos os rebocos térmicos, entre eles o Isodur, e os sistemas ETICS Isovit. Hoje, com foco especial no nosso Isovit KPI, com recurso a painel de lã de rocha, em que as principais características, e falando de forma muito rápida depois com a nossa convidada de hoje, iremos ver mais a fundo estas características. Temos desde logo um excelente isolamento térmico, um painel com Euroclass A1 de reação ao fogo, ou seja, completamente incombustível, excelente isolamento acústico e um sistema com aprovação ou com avaliação técnica europeia. Com isso quero dizer que este sistema foi sujeito a uma bateria de testes de ensaios, na qual foi bem sucedido e como tal pode ser aplicado em qualquer zona da União Europeia com este tipo de certificação ou avaliação técnica europeia. Bom, e quais são os constituintes do sistema KPI? Desde logo, temos a necessidade de ter um reboco prévio, aqui indicado, por exemplo, o nosso H2 fibra. De seguida, a colagem dos painéis de lã de rocha com Isovit Fibra Flex, uma argamassa à base de cimento branco Cecil, com características únicas, quer de flexibilidade, quer de resistência depois à fissuração, com incorporação de fibras na sua constituição. Esta colagem deve ser feita de forma integral e depois, naturalmente, também com auxílio à fixação mecânica com as buchas. O barramento armado
é feito com recurso à mesma argamassa, isovite fibra flex e rede. Aqui, e tal como a ETA nos indica, a rede pode ser a de 160 gramas em zona corrente do edifício ou de 340, com as duas englobadas no revestimento, para dotar o edifício nas zonas de possíveis choques de maior resistência. E depois o esquema de acabamento, um esquema acrílico decorativo, composto inicialmente pelo primário, AD20, no qual devo realçar, vamos chamar-lhe proibição de qualquer tipo de diluição, tanto do AD20 como depois do acabamento, com a premissa de que, ao fazermos essa diluição, estamos a enfraquecer o sistema e com isso poderão ocorrer diversas patologias. Como acabamento, como acrílico, temos as granulometrias fina e média, que numa panóplia de 30 cores de catálogo, naturalmente não estamos limitados a essas 30 cores, deveremos sempre avaliar as restantes. E também, nas duas granulometrias, a tecnologia Reflect para as cores que ultrapassem os 70% de absorção de radiação solar. Cores essas que, por norma, são desaconselhadas, quando não em tecnologia Reflect, são totalmente desaconselhadas para aplicação em sistema ETICS. Bom, na segurança contra incêndios, essa é uma das principais performances da Lade Rocha, toda a gente se lembra de um caso extremo, realço aqui este caso extremo, porque foi mesmo isso, um caso extremo de má escolha de materiais de isolamento para este caso, em que é devido a isto, devido a este tipo de acontecimentos, que o nosso regulamento coloca algumas imposições entre sistema completo e isolamento térmico. Com isso também faz algumas diferenças, também coloca algumas diferenças entre a altura dos edifícios, é aí que o regulamento faz a sua distinção, até 9 metros, até 28 metros e acima dos 28 metros. A nomenclatura, começando desde logo pela letra, pela combustibilidade, temos desde o A1 totalmente incombustível, depois até o E, o mais combustível, sendo um isolante classificado como F, como não ensaiado relativamente à combustibilidade. Como tal, não pode ser aplicado qualquer material isolante que tenha como classificação de reação fogo F, não pode ser aplicado em sistemas ETICS, segundo o regulamento. Depois ainda temos a produção de fumo, S1, S2, S3, sendo S1 menos fumo, S3 mais fumo, e ainda a queda de gotas ou partículas inflamadas, que vai desde D0 e D2, a D2, sim, aqui. Ora, os edifícios com altura superior a 28 metros são aqueles que naturalmente têm maiores exigências. Desde logo, não só o sistema completo, como o isolamento térmico tem de ter pelo menos classe B de combustibilidade, S2 de produção de fumo e, na queda de gotas inflamadas, D0. Assim, estamos, de certa forma, limitados e, relativamente aos sistemas ETICS, teremos sempre, para este tipo de edifício, em sistema ETICS, de recorrer a sistemas com Lade Rocha. Ora, fazendo aqui um print, um excerto da aprovação técnica, da avaliação técnica europeia deste sistema, percebemos desde logo que, além do painel que é classe A1, também temos o sistema completo como BS1D0, portanto, de forma duplamente cumprir a possibilidade de aplicação em edifícios superiores a 28 metros. Sendo estes os edifícios de maiores exigências, naturalmente, ao aplicarmos num edifício 3, 6, 9 metros, estamos a aplicar o sistema com melhor comportamento, com melhor segurança contra incêndios. De forma muito rápida, e uma das características também que este sistema acaba por ter, que é o isolamento acústico, fazendo aqui um comparativo muito simples, entre a solução base, uma solução de parede de alvenaria sem isolamento térmico e uma solução de 6 cm de Lade Rocha, conseguimos uma melhoria, uma diferença entre índices de redução acústica de 5 dB, 5 decibel. Okay? Para nos falar aqui um pouco mais a fundo acerca das características deste painel e, no fundo, deste sistema, temos hoje connosco a Irma Assunção, Area Manager
Portugal da Knauf Insulation. Bom dia, Irma. Olá, bom dia. Bom dia. É um prazer, agradeço o convite e preparei aqui uma pequena apresentação sobre o sistema, sobre o isolamento, que é o Smart Wall FKDS, que é aquilo que compõe o sistema ISOVIT KPI. Vou então partilhar aqui a minha apresentação. Estão a ver? Sim. Não estou a ouvir, Luís, mas ok, então vamos lá. Deixa-me só passar isto para este lado. Então, eu sou a representante em Portugal da Knauf Insulation. A Knauf Insulation é uma empresa do grupo Knauf, que é uma empresa familiar fundada em 1932 e que é produtora de materiais de construção sustentável no seu globo. Portanto, a Knauf é mais associada às placas. A Knauf Insulation produz isolamentos em lã mineral de vidro e em lã mineral de rocha. Oferecemos, assim, soluções completas para a construção em todo o mundo, construção nova e reabilitação, com as tecnologias mais inovadoras e ecológicas e com vista à máxima eficiência energética e sustentabilidade. Atualmente somos quase 6 mil pessoas a nível global, já muitas pessoas, são em 38 fábricas espalhadas por 36 países. E após esta brevíssima introdução, realmente, para nós acreditamos que o isolamento é uma peça-chave na qualidade da construção e, portanto, os nossos sistemas estão desenhados para proporcionar eficiência energética do edifício, segurança, uma vez que todas as lãs minerais, quer de vidro, quer de rocha, são A1, por defeito, a não ser que tenham, por exemplo, e pegando no exemplo que o Luís falou, da classificação F, nós temos uma lã que é uma lã que tem uma barreira para vapor, para o uso que não tem nada a ver com isto, e que, porque tem a barreira para vapor em papel, tem a classificação F, e, portanto, não poderia nunca ser utilizada num sistema ETICS. Soluções de conforto acústico, portanto, fazemos sempre ensaios e tentamos garantir que os sistemas têm o melhor conforto acústico possível, e falando assim num sistema global de conforto e bem-estar das edificações. Do lado direito da apresentação tem o tipo de produtos que nós produzimos, tanto lã de rocha e lã de vidro. Toda a nossa lã de vidro tem o sistema ECOS, a lã de rocha, grande parte dela já tem, ainda não toda, a Smart Wall FKDS não tem ainda, mas o sistema ECOS é um ligante de origem vegetal e que por isso é livre de fenóis e fenoldeídos e que, portanto, tem uma baixa emissão de compostos orgânicos voláteis. Nós só conseguimos introduzir na lã de rocha 10 anos depois de introduzirmos na lã de vidro, já introduzimos algumas referências e o novo Smart Wall ECOS estará para breve, imagino eu. A Supafil é uma lã que é para fazer isolamento entre paredes e um sistema Urbanscape, que é um sistema de coberturas verdes. Portanto, aqui, vou passar aqui rapidamente pela questão da tecnologia ECOS. Portanto, todos os nossos produtos também estão caracterizados em termos de ganhos de pontuação para sistemas de sustentabilidade, nomeadamente LEED, BREEAMS e a WELS. E, portanto, temos isso muito bem caracterizado, quais são os pontos que a utilização dos nossos produtos dá para esses referenciais de sustentabilidade. Em termos de produto, e porque em termos de mercado está mais ou menos associado que a lã mineral é a lã de vidro e a lã de rocha é a lã de rocha, mas explicando aqui que ambas são lãs minerais, só que têm matérias-primas diferentes. E, portanto, nós temos a lã mineral de vidro, que no nosso caso, mais de 80% provém de material reciclado, de garrafas, de vidros de janelas e inclusivamente de material que por algum motivo sai não conforme e que é refundido e, portanto, a matéria-prima é o vidro, e temos a lã de rocha em que a matéria-prima são os minerais, sobretudo o basalto e a dolomite, e em que o processo produtivo não permite que a quantidade de material reciclado seja ainda tão elevada. Mas, portanto, existem estes dois materiais, ambos são lãs minerais, uma lã de vidro, outra lã de rocha, mas em termos correntes, de alguma forma está assumido quando se fala de lã mineral, se fala de vidro, e a lã de rocha é a lã de rocha. E há alguma confusão aí também.
aqui algumas imagens e vou então mostrar um esquema muito sucinto. Em termos de produção, elas são muito similares. Portanto, começam pela matéria-prima de cada uma, dosificada em função do produto final que se pretende obter, com as características que se pretendem obter, e então o material em granulado é colocado num forno. E aqui há uma primeira diferença. A temperatura de fusão da lã de vidro anda na ordem dos 700 a 800 graus, e na lã de rocha anda entre os 1200 e os 1400 graus. E, portanto, depois o material é fundido, passa por uma série de rolos, como, enfim, vou mostrar agora um vídeo um pouco à frente que explica melhor este processo e, no final, ele é cortado, embalado e comercializado. Vamos ver o vídeo. Este é o vídeo da nossa fábrica de Queensferry, no Reino Unido, e que explica aqui bem o sistema dos materiais. Portanto, os vários materiais nas suas várias granulometrias estão nos seus correspondentes. O material é levado para o local. O vídeo está aqui um pouco parado do meu lado. Não sei se está a avançar aí. Podes ir comentando o resto, que entretanto vamos Okay. ver se ele arranca, senão voltamos a tentar. Está bem. Portanto, o material vai para as esteiras e é levado para a sua produção. Alguns dos materiais têm então esta tecnologia COS, que é um ligante de origem vegetal, livre de ferrões e fenaldeídos e que foi introduzida já em toda a nossa gama de lã de vidro e em parte da lã de rocha. E está ligado à fábrica. No facto da Smartwall FKDS não se aplica porque não tem ainda esta tecnologia. O que quer dizer que a cor do produto final é uma cor mais amarela. Um fator que caracteriza os produtos que têm este ligante de origem vegetal, exatamente porque ele é vegetal, no forno, bem, literalmente carameliza, tem um tom mais acastanhado com várias manchas. Portanto, conseguimos utilizar até 40% de material reciclado. No caso da Smartwall, essa quantidade anda à volta dos 15%, e o forno é então como é elevado até aos 1400 graus. Depois, à medida que o material é utilizado, ele vai sendo misturado com ar para criar os filamentos e criando assim uma estrutura aberta do sistema, que então depois vai para uma série de silos e que vai decorrendo aqui nesta esteira, que depois é cortado à medida daquilo que é necessário. Ele é colocado tipo lençol, não é? E é controlada a espessura do material que se pretende a montante. Há um controle de material ao longo da linha e ele tem este aspecto não tão lençol ao vivo, mas como está aqui, e depois é colocado num forno de cura, que é onde ele está agora a entrar, para uniformizar o material, e numa rede de controle. Portanto, o processo está completamente automatizado e controlado em todas as suas fases. E esta, do modo geral, a de vidro é bastante semelhante, só que a matéria-prima é outra e o forno está a uma temperatura mais baixa, mas o processo produtivo é muito parecido. As fábricas são diferentes, portanto, acho que nós temos as fábricas que produzem lã de vidro e as fábricas que produzem lã de rocha. Obrigada. E agora, eu chamava a atenção aqui para um outro vídeo que eu pedi, que eu trouxe também, que vou só mostrar uma pequena imagem que diz respeito à questão da espessura utilizada no isolamento. Quando se faz, sobretudo uma construção nova, quando se faz um investimento numa edificação, mesmo quando se faz uma reabilitação, uma vez que há um custo de investimento que se vai fazer quando se vai fazer um sistema ETICS, numa edificação, já que se vai investir, interessa ou seria importante aumentar a espessura do isolamento tanto quanto possível. Isso traz várias vantagens. Por um lado, a questão
da espessura do isolamento ser diretamente proporcional à resistência térmica global e, portanto, este é um exemplo, pelas legendas vê-se claramente que não é na Península Ibérica sequer, mas em que temos espessuras, bem, que até estão fora do catálogo da Península Ibérica. Mas, portanto, há vantagem, e aqui o pormenor do tamponamento das fixações para garantir a homogeneidade da parede. Há grandes vantagens em utilizar espessuras maiores. Por um lado, o ganho energético é muito maior, a resistência térmica é maior, em termos acústicos também há uma vantagem importante em relação, sobretudo, às baixas frequências, o que em meio urbano é importante porque os rodados normalmente produzem um ruído em baixas frequências, que caracteriza melhor, que é melhor, em que o isolamento se consegue fazer de forma melhor com isolamentos maiores. E, portanto, temos aqui a valorização de um imóvel de forma mais do que evidente, ele ali até parecia que estava de luto, mas mesmo que não estivesse, portanto, temos um ganho e, portanto, já que se vai fazer, às vezes o incremento de pôr um isolamento de 6 ou de 8, quer dizer, o acréscimo é quase nada e o ganho na prática é tão maior que eu apelo aqui a que se tentem utilizar espessuras maiores de isolamento porque o benefício é bem notório. Isso nota-se muito até quando se fazem quando se fazem projetos sobre o sistema passivo-alça, as espessuras são sempre muito grandes de isolamento. Para quê? Para garantir que a necessidade energética a acrescentar é a mínima possível. Portanto, fica aqui esta pequena nota para apostar nas grandes espessuras. Voltando aqui à minha apresentação, tenho que voltar a partilhar. Cá estamos. Estão a ver, não estão? Sim, obrigada, Luís. Vamos então para as soluções de ETICS em fachada. Portanto, as vantagens do sistema ETICS já todos conhecemos, portanto, o desempenho térmico-acústico da fachada, o desempenho térmico e acústico da fachada, mas sobretudo em termos de a correção e a quebra de pontes térmicas, a questão da estanqueidade da fachada. Eu vou focar-me aqui principalmente nas mais-valias que o isolamento Smart Wall FKDS traz a este sistema. Por um lado, o bom comportamento mecânico, e é algo que eu vou falar um pouco mais à frente, mas que é fundamental. Em termos térmicos e absolutos, a questão do lambda, que é um lambda baixo, 0,035, e que, portanto, permite que, de novo, a resistência térmica é proporcional à espessura, mas também é função do lambda. Quanto mais baixo o lambda, melhor o isolamento para a mesma espessura de material. Depois, sendo o material inerte, porque provém de rocha, como acabámos de ver, de basalto, dolomite e sílica, não potencia a proliferação de fungos e bactérias e que mantém as suas características ao longo de toda a vida útil do edifício, portanto, não deforma com o tempo e isso garante também que o investimento é mais seguro, de alguma forma, digamos assim. O painel é um painel nu e que tem mais ou menos este aspecto. Principais características do material em si, portanto, ele é disponibilizado num painel de 60 cm por 1 metro, tem a classificação A1 como qualquer lá, e tem uma resistência à compressão de 30 kPa e uma resistência à tração perpendicular das faces de 10 kPa. Estas características, em termos de caracterização mecânica, são muito importantes para o bom funcionamento do sistema em si. E aqui um pequeno pormenor. Na reabilitação, obviamente, o sistema ETICS tem a grande, enorme vantagem de se poder fazer a reabilitação energética de um edifício, mantendo que as pessoas no edifício, portanto, com o conforto de não ser necessário as pessoas saírem de casa. Temos aqui uma termografia mais do que evidente em que mostra a diferença de temperatura nas zonas das lajes e das vigas e na zona corrente da parede e também nas zonas das aberturas dos vãos e, portanto, dotando um edifício de uma melhor classificação energética, por um lado ele depois também vale mais, não é? Numa perspectiva de venda futura, de promoção imobiliária, reduz a fatura energética de quem habita nesse espaço e traz um maior conforto, porque sabemos bem, e têm sido inúmeros os artigos que saem sobre isso, sobre a pobreza energética que existe em Portugal, infelizmente, e que agora se está a tentar minorar esses números. Do ponto de vista de resistência ao fogo, como o Luís também falou, agora é obrigatório para edifícios com altura superior que a classificação ao fogo seja ou no mínimo BS2D0 para edifícios com altura superior a 28 metros. Para outro tipo de edificações também é obrigatório que hajam franjas corta-fogo quando se utilizam outros materiais e então por que não utilizar
sempre materiais A1 e que, portanto, têm as melhores garantias de comportamento face ao fogo. Aqui em baixo um pequeno esquema que mostra a diferença de como a chama se propaga em dois tipos de solução, de fachada ventilada e de fachada ETICS. Portanto, na fachada ventilada, no fundo, a câmara de ar funciona como alimento, não é? O ar e de alguma forma ajuda a propagar o fogo, ele propaga-se através da câmara. Na fachada ETICS é um bocadinho diferente, portanto o espaço, a temperatura aumenta dentro do espaço, provoca a quebra dos envidraçados, consome todo o material combustível que esteja no espaço e então salta para o vidro de cima, que quebra e então a chama entra por aí. Portanto, se a zona corrente opaca da parede for A1, há aqui um ganho de tempo que se tem para o combate ao fogo. Tempo esse que é muito importante para garantir que, por um lado, o incêndio não se propague a outras zonas do edifício, não se propague a edifícios adjacentes, permita uma maior janela temporal para a evacuação desse edifício e para a chegada dos meios de socorro e de combate a incêndio. O facto de não ter gotas e fumos é fundamental, portanto a questão das gotas para não gerar novos incêndios e a questão do fumo, enfim, em termos tóxicos e de visibilidade para garantir uma evacuação em segurança das pessoas. São os principais pontos dessas classificações, o S e o D. Em termos térmicos, a grande vantagem da lã mineral é a questão da sua estrutura de fibra aberta. Graças à sua estrutura de fibra aberta, a lã mineral tem ótimos valores de condutividade térmica e a alta densidade contribui para a massificação da inércia térmica. Além disso, mantém as suas propriedades inalteradas ao longo de toda a vida útil do edifício. Aqui a questão da fibra aberta é fundamental para garantir que o risco de condensação seja minimizado, uma vez que o vapor de água pode atravessar melhor a parede e, portanto, não cria outras patologias como fungos dentro dos espaços. Além disso, reduz a tensão da divisória por diferenças de temperatura que levam à fissuração do pano corrente de parede. Em termos acústicos, aquilo que eu falava há bocadinho em relação à utilização de grandes espessuras de isolamento, temos aqui uns ensaios que nós fizemos que comparam a azul uma placa com 60 milímetros de espessura com uma outra com mais do dobro da espessura de 140. E, portanto, embora nós vejamos que por volta dos 250 Hz o comportamento é praticamente igual, nas baixas frequências, que é aquela em que tem o ruído de tráfego, há uma vantagem notória em utilizar maiores espessuras. Claro que aqui a espessura é mais do dobro, mas, portanto, dá uma ideia da escala da coisa e da vantagem de utilizar espessuras maiores, não só naquilo que é óbvio que é a questão térmica, mas também na questão acústica e na questão de incêndio, uma vez que há mais material a ser consumido, não é? Portanto, a alta porosidade, a elasticidade e a resistência ao fluxo do ar são muito importantes porque garantem que, ao haver uma maior resistência ao fluxo do ar, a onda tem uma maior massa de parede para atravessar e, portanto, há mais espaço para atenuar essa onda e acusticamente funcionar melhor. Os sistemas ETICS com lã mineral são soluções construtivas permeáveis ao vapor e isso é muito importante porque minimiza ou elimina o risco de condensação intersticial em toda a fachada, que era aquele fator que eu tinha falado também anteriormente. Passando para o comportamento mecânico. Os dois principais parâmetros que estão bem caracterizados, não só na ETA, mas como também na nossa ficha técnica, como vamos ver aqui um pouco mais à frente, a resistência à tração perpendicular das faces. Este é um parâmetro importante porque o isolamento de um sistema ETICS tem que segurar a si próprio, como é evidente, e tem que segurar o peso dos isolamentos, o peso das fixações, o peso das redes e o peso do revestimento final. E, portanto, é importante que ele não abra, que ele não quebre. E, portanto, este é o ensaio que se faz. A norma exige que no mínimo tenha uma resistência de 7,5 kPa e sob ensaios o isolamento da Smart Wall é de 10 kPa, portanto superando a regulamentação.
E no caso da resistência à compressão, embora existam, como também foi falado pelo Luís, a questão da utilização da dupla rede e com uma gramagem maior para fazer uma maior proteção às zonas de impacto, sobretudo a um nível mais baixo, não é? Também é importante garantir que a lã é o mínimo, é tão pouco deformável quanto possível para garantir um bom funcionamento do sistema ETICS ao longo da sua vida útil. Aqui, resumindo, as principais características que diferenciam a Smartwall FKDS, este é o aspecto da lã, portanto tem este aspecto estriado também para ser mais fácil depois aplicar a cola e fixá-la ao painel. Portanto, em termos de prestações mecânicas além do regulamento, uma excelente resistência à compressão, uma melhor resistência térmica devido ao baixo lambda, e como vimos, e como eu tive a oportunidade de mostrar, um bom desempenho térmico e acústico da solução como um todo. Aqui apresento-vos as fichas técnicas que estão disponíveis no nosso site, o www.knafinsulation.com, toda a documentação está lá, e estas fichas técnicas, estes parâmetros que aparecem aqui, onde é que está o rato? Está aqui. Estas características técnicas estão também presentes na caracterização do sistema e na ETA do ISOVIT KI. Chamo aqui a atenção para todos os parâmetros que estão e também para a questão da estabilidade dimensional, que é um fator importante. Aqui, a caracterização física de como o material é comercializado, portanto, ele tem uma dimensão de 60 por 1 metro e com espessuras que variam entre os 40 e os 140 milímetros, sendo que é possível fabricar de espessuras diferentes sob consulta. Existe também a variante perímetro, que é muito mais delgada, existe só nas espessuras de 20 e de 30 milímetros e que tem como função fazer pontos singulares, as frentes das lajes e as aberturas dos vãos para garantir que não existe superfície exposta do paramento original que fique sem proteção e garantindo assim uma maior homogeneidade do sistema. O sistema está bem caracterizado, tem a declaração de produto ambiental, a EPD, a marcação CE, e está aqui toda completamente caracterizada também a nível de impactos ambientais, quais os pontos até para nos selos ambientais, no LEED e no BREEAM, quais os pontos com que consegue contribuir. Portanto, este é o esquema que já conhecemos todos. E aqui alguns pormenores que estão disponíveis no nosso site, quer em formato em AutoCAD, quer em formato BIM, e que podem ajudar na pormenorização do projeto para que fique tudo bem pormenorizado e que depois não suscite dúvidas em obra. Trouxe aqui também duas obras da ISOVIT KI, já executadas em Portugal. Esta aqui eu não tenho terminada, mas é uma moradia, portanto aqui ali o cuidado do contrafiamento e a planimetria da parede e a forma como o material é disponibilizado, tem este aspecto, vem em packs com painéis e uma aplicação fácil, simples e expedita. E, mais recentemente, a reabilitação de um dos blocos do ISEL, acho que é o edifício H, se não estou em erro, aqui em obra, portanto, as fotografias são sempre de quando nós ou quem está em obra tira e manda, portanto, não são aquela fotografia de catálogo. Esta é mais ou menos, mas vamos tirar uma melhor para utilizar futuramente, e, portanto, aqui já o produto acabado. E, portanto, um edifício completamente reabilitado e que dará um maior conforto a quem está nas universidades. Sobretudo em Espanha, aqui não se nota ainda tanto, mas sobretudo em Espanha, a construção modular e a construção de madeira em LSF tem crescido muitíssimo. Este é um exemplo que me foi enviado por um colega de uma construção em madeira que está a ser executada também com a lã de rocha. Este material pode também ser aplicado além dos suportes tradicionais de tijolo e de bloco ou betão. Pode ser utilizado também sobre a placa Aquapanel, que é uma placa de base cimentícia fabricada e comercializada pela Knauf. Este é o esquema tipo. Não me vou alongar muito aqui, portanto este é o tipo de sistema que é o WE322 e esta imagem eu tirei do site da Knauf, tem lá toda a documentação necessária à correta caracterização do sistema. E temos aqui 3 soluções tipo com diferentes quilos por metro quadrado e valores de U correspondentes.
aqui um exemplo de uma aplicação e vou passar então para algumas referências que tive a oportunidade de trazer. Por um lado, este é um edifício muito importante, é um edifício em Zaragoza, em Espanha, é um lar de terceira idade, é um lar que está nesta fase em certificação do Passive House e que será o maior edifício do género certificado em Espanha e o primeiro em Aragão. Portanto, é um sistema que levou também o Smart Wall FKDS com reabilitação, não é reabilitação, é construção de raiz, com o sistema ETICS. E temos aqui algumas fotografias da sua aplicação, aqui também aplicado sobre um sistema Aquapanel e ali em cima com tijolo. Um edifício em Turim, um edifício de habitação plurifamiliar, chama aqui a atenção para a espessura utilizada do isolamento, portanto, noutros países já apostam há mais tempo em espessuras muito maiores de isolamento, aqui nos 140 milímetros. Um conjunto de habitação também plurifamiliar em Belgrado, em que aqui foi aplicada a espessura de 120 milímetros, e uma construção biopassiva da 100% Madeira, que é uma empresa de projeto e concepção de construção em madeira, como o nome indica, e que também estará certificada. Neste caso foi aplicada conjuntamente uma solução de isolamento térmico pelo exterior com Smart Wall FKDS e do lado interior um isolamento da parede também, num total de 30 centímetros de isolamento de fachada. Espero ter sido explícita, esta era aquilo que eu tinha para vos trazer. Obrigado, Irma. Foi sem dúvida bastante esclarecedor. Acho que era quase impossível da nossa parte fazermos uma explicação tão intensa, tão exaustiva e com tão boa qualidade como acabaste por fazer. Obrigado por isso. Nós agora vamos passar para as perguntas e respostas. Agradeço que fiques aí comigo porque podes ser necessária também para responder aqui a alguma questão. E passaríamos desde já para a primeira. Se a Knauf, olha, ainda bem que ficaste, se a Knauf Installation produz lã de vidro e lã de rocha, porquê nos sistemas ETICS só se aplica lã de rocha? Bem, sobretudo nós, então? Obrigada pela questão, tem sobretudo dois aspectos fundamentais. Por um lado, a questão da prestação mecânica, que é muito importante. Portanto, além de, como tive a oportunidade de mostrar, nós caracterizamos muito bem mecanicamente a solução e é importante para que ela tenha um bom funcionamento, que tenha uma elevada resistência à compressão e uma elevada resistência à tração das faces e simplesmente não é possível com lã de vidro, pelas características do material. Nós produzimos muitas coisas em lã de vidro, também para fachada, sobretudo para fachada ventilada, mas realmente um sistema ETICS não aconselhamos. Outra questão que também não seria que também se pode referir, é a questão, como viram, da temperatura de fusão do material. Portanto, embora a lã de vidro e a lã de rocha sejam ambas A1, sendo a temperatura de fusão maior, no fundo isso dá-nos tempo de resposta numa situação de necessidade, e isso também é um fator importante. Obrigado, Irma. Vamos à segunda questão. Podemos aplicar cores escuras neste tipo de sistema? Irma, bem, relativamente aos painéis. Sim, do ponto de vista dos painéis, aquilo que eu posso referir é que a lã de rocha tem uma excelente estabilidade dimensional. Isto quer dizer que o material se mantém inalterado e, portanto, não deforma e também não deforma em função da cor, o que é importante porque naturalmente cores escuras absorvem mais calor e isso poderia ser um problema. Mas aqui tem que ser avaliado no sistema, portanto, daquilo que depende do material de isolamento pode ser aplicado cores escuras. Daquilo que nos diz respeito em termos de argamassas, e isto é transversal a qualquer argamassa cimentícia, naturalmente as grandes oscilações de temperatura são prejudiciais para qualquer tipo de argamassa. Daí nós aconselharmos sempre que temos uma cor escura com o índice de absorção solar superior a 70%, acabamos por formular a tecnologia Reflect, utilizá-la nos acabamentos do sistema ETICS, o que, conjugando com um painel
altamente estável, como a Irma explicou. Conjugamos também uma maior durabilidade até da própria argamassa face aos vários ciclos de calor e frio. Como tal, é possível, sempre avaliando com a tal tecnologia Reflect que falamos para os acabamentos finais deste tipo de sistema. Okay. Eu acho que, apesar de ser possível, também podemos referir que é melhor utilizar produtos claros, não é? Sim, exatamente. É possível, sim, mas se usarem cores claras, melhor. E se estivermos a falar de zonas quentes, naturalmente uma cor escura também vai fazer com que, apesar de termos o isolamento térmico, a onda de calor também vai ser maior a chegar ao interior, porque ela acaba por chegar, não com uma intensidade tão forte. A verdade é que chega na mesma, portanto, as cores mais claras serão sempre mais vantajosas até em termos de durabilidade e térmicos também, em termos térmicos também. Okay? Vamos aqui à última questão, que diz o seguinte: presumo que os elementos de fixação dos painéis de tula de rocha não sejam os mesmos usados no revestimento de poliestireno. Podem falar um bocadinho sobre isso? Então é assim, relativamente à fixação mecânica dos painéis, não tem de ser, aliás, a nossa ETA não faz distinção, as buchas que utilizamos num sistema de poliestireno são as mesmas que utilizamos num painel de lã. A grande diferença será, ao fazermos uma fixação de forma em tudo semelhante ao EPS, ou seja, com as buchas colocadas na transição dos vários elementos, ou seja, sempre que temos um T a formar nas juntas entre painéis, devemos utilizar nas buchas tradicionais um alargamento, um anel, que permita uma ancoragem de uma área superior do painel de lã. Por outro lado, podemos ter outras alternativas de fixação, como a fixação em W, em que vamos fixar não na zona perimetral do painel, mas sim no interior. Portanto, em termos de fixação mecânica, será a mesma. O formato, a forma é que pode ser ligeiramente diferente. Julgo que será um pouco isso. Irma, tens alguma opinião também relativamente a esse ponto? Não, acho que explicaste bem. Só chamaria a atenção para realmente a questão de que existem uns tampões em lã que permitem uma maior homogeneidade da parede e que são uma mais-valia, são um acessório. Acaba por criar a bucha, não é? Sim. Ok. Bom, as restantes respostas eu julgo que estarão respondidas no chat. Agradeço a todos a vossa presença. Desejo a todos, aproveitando que é o último webinar deste ano, antes de Natal, antes de passagem de ano, em nome da Cécil, desejo a todos um Feliz Natal, uma boa passagem de ano e estaremos cá para o próximo ano. E obrigado novamente, Irma. Obrigada pelo convite. O mundo está a mudar e por todo o lado surgem novas cidades, revelando uma harmonia entre a moderna arquitetura e a reabilitação de edifícios, proporcionando novas maneiras de viver. Cecil Tech está em sintonia com as exigências da nova cidade. A Cecil Tech é a marca portuguesa de soluções de construção com mais de 125 anos de experiência. Décadas de investimento em investigação e desenvolvimento garantem um conjunto de soluções de construção preparadas para as novas exigências da vida, do conforto e da segurança das pessoas na nova cidade. Cecil Tech proporciona um leque de soluções em que se destacam Ader, colagem de cerâmicos, novas soluções de elevado desempenho. Para cada necessidade específica, uma solução adequada, porque os cimentos cola não são todos iguais. Redur, revestimentos. A gama Redur é um sistema construtivo de excelência para fachadas, paredes e tetos. Alia revestimento ao acabamento final. Reabilita, reabilitação e renovação. A gama Reabilita responde a todas as exigências da reabilitação. Soluções à base de cal hidráulica natural, ligante exclusivo Cecil Tech para um desempenho e durabilidade superiores. Hidrostop impermeabilizações. A gama de impermeabilizações cimentícias e elásticas com diferentes aplicações, tais como piscinas, terraços e coberturas de edifícios.
Microarte, microcimento. Sinónimo de inovação, cor e textura na execução de revestimentos decorativos. Para renovação ou obra nova em decorações modernas ou tradicionais. B-Repara, reparação de betão. Solução para as várias fases da reparação de betão, quer estrutural, quer estética. Isodur, reboco térmico. O sistema Isodur é o líder de mercado neste segmento. Alia a resistência mecânica e a performance térmica, à versatilidade de acabamentos e facilidade de aplicação. Isovit Sistemas Ethics. Os sistemas Ethics da gama Isovit são soluções completas e certificadas para o isolamento térmico e acústico dos edifícios. Melhor conforto em soluções que oferece. Disponibiliza uma equipa especializada dedicada a apoiar arquitetos e projetistas, contribuindo para o sucesso dos seus projetos. Desenvolve relações de parceria com revendedores de materiais de construção, prestando apoio técnico comercial que potencie os seus negócios. Aposta na formação de aplicadores para uma atualização contínua de conhecimentos, de forma a garantir um serviço de qualidade e eficiência na aplicação das soluções. Ceciltech tem presença internacional e pertence a um grupo português de grande dimensão, a Cecil. Na Ceciltech, estamos preparados para responder a todos os desafios dos nossos clientes e parceiros. Ceciltech dá forma às ideias.